A Dirley dispensa apresentações, mas quem precisar, tá lá nos posts que a ABC fez sobre ele, o currículo dele, né? Enfim. Mas a Dirley, fica à vontade aí, caso queira se apresentar também. Tá, boa tarde, gente. Assim, antes de tudo, muito obrigado pelo convite. Muito obrigado você, assim, obrigado Sinara, obrigado pelo convite, obrigado a você também por tanta generosidade em querer ter essa conversa, esse diálogo, assim. Enfim, eu trabalho com cinema aqui, basicamente aqui no DF, né? A minha história quase toda é aqui, em Ceilândia. Todos os filmes que eu fiz, na verdade, foram em Ceilândia. E é isso assim, eu fiz alguns filmes, eu tenho alguns curtas, eu tenho 3 longas e estou agora em fase de de lançamento do quarto longa. Maravilha. Pois é, eu passei um final de semana anterior agora maravilhoso assistindo a todos os seus filmes. E aí fiquei pensando muito a respeito do papel do som, que afinal de contas é o assunto dessa conversa, né? Pelo menos o assunto principal. E Uhum. aí me parece que tem tudo a ver, sabe por quê? Porque a natureza do som é ocupar os espaços, que é justamente o que acontece no espaço urbano de Ceilândia. As pessoas ocupando esse espaço, né? E se apropriando de uma forma muito bonita, né? Orgulhoso de suas origens. Então, eu fiquei pensando nesse paralelo entre espaço urbano e espaço acústico. Então, nesse sentido, primeiro eu quero dizer que, apesar de professora, né, como a gente já tinha combinado antes, eu adoraria que a tia do Cuscuz da Feira de Ceilândia tivesse com o celular assistindo a essa live. Então, a linguagem que a gente vai usar, ou pelo menos tentar, é essa, tá? Então, beijo para todo mundo de Ceilândia de novo. Então, pensando nesse paralelo entre espaço urbano e espaço acústico, eu gostaria de fazer uma primeira pergunta que é: quais os sons da Ceilândia? Qual é essa paisagem sonora? Tá. Então, eu acho assim, a cidade, como toda cidade urbana, periférica, tem essa coisa de misturas de som, né? É uma cidade sempre que onde as coisas acontecendo simultaneamente, assim, né? Então, eu acho que o que tem na Ceilândia é o que se tem, assim, eu acho, nesses espaços todos do Brasil, em que muito som na rua, muita competição de som, muita gente vendendo coisa nas ruas. Essa história do silêncio, vamos dizer assim, um silêncio quase que absoluto, assim, não existe silêncio absoluto, mas uma ideia de silêncio não existe, assim. Eu lembro que uma vez eu estava finalizando o Branco Sai, essa história é muito engraçada, assim, e aí eu ficava montando o Branco Sai na minha casa, que tinha uma parede, e a parede do lado era do vizinho, tinha um vizinho lá. Então eu ficava ouvindo o filme muito alto, porque lá de fora os caras estavam com o som ligado, estavam no frevo, estavam ouvindo, né, dançando, as músicas ligadas todas. E eu lembro que ficava todo dia ouvindo essa música, ouvindo a montagem muito alta. E depois, mais pro final do filme, eu estava com muita noia com a música final do filme. E resolvi tirar ela, para experimentar. E fiquei lá, fiquei ouvindo, terminou o filme. Eu lembro quando terminou o filme, o vizinho do lado bateu na parede. Aí começou a gritar, e a música e tal, né? Assim, eu acho que é mais ou menos assim, sabe? Eu acho que os sons aqui da cidade, é essa mistura toda, assim, vamos dizer assim, não existe muito uma o espaço é também compartilhado pelos sons, quer dizer assim, os espaços coletivos também são compartilhados pelos sons. A rua, então, os vizinhos se comunicam, mesmo não sendo de maneira, vamos dizer assim, de maneira espontânea, mas se comunicam pelos sons. A gente fica, então, a gente acorda com os sons do vizinho também, a gente acorda com os sons, a gente dorme com os sons dos vizinhos. Então, tudo isso eu acho que tem muito a ver também com a ideia de um local, de uma cidade ou de um tempo que o som sempre vem antes pra gente, sabe? O som sempre vem antes da imagem. A gente acorda primeiro com o som. A gente sempre ouve o som primeiro antes de se deparar com a imagem daquele dia, como na rua. Assim. Então você já acorda no primeiro momento, você já entende que vai ter um churrasco do lado, ou que vai ter uma procissão na rua, ou que vai ter alguma festa, ou que vai ter algum jogo de futebol. Então, eu acho que os sons têm essa função, sabe? Essa coisa muito dentro da cidade.
Bom, aqui a gente está tentando falar do som em camadas, né, dentro da sua filmografia. Fique à vontade também, tá, para comentar algo sem que eu pergunte, mas a gente estava aí falando de som ambiente, né? E aí eu fico me perguntando também a respeito das músicas, né? Porque existe também uma coisa muito importante nos seus filmes, que são a recorrência de há certos gêneros musicais, né? Como brega, como rap, que faz o seu trabalho ser conhecido em 2005 com o seu TCC. Alô, alunos de cinema, de comunicação que estão aí. Olha onde deu o TCC do Ardirley Queiroz em 2005, Rap, o Canto da Ceilândia, né? Lá a gente pode ver um monte de gente do elenco, de equipe, que vai trabalhar com a Ardirley por todos esses anos. Estamos aí há 15 anos, né? Completa 15 anos esse filme. E ele me parece, ao reassisti-lo agora, ele me parece ainda mais importante, né, essa reafirmação de uma sonoridade do lugar. E uma coisa que me chama a atenção para falar de música, e eu jogo a bola para você, é que a música nos seus filmes, ela parece estar sempre em construção, ou pelo menos sempre em movimento. Então a gente vê o DJ Jamaica junto com o Marquinhos fazendo o rap, fazendo o jingle de A Cidade é Uma Só, fazendo a bomba sonora lá do Branco Sai Preto Fica, a galera no carro depois do futebol ouvindo um brega lá no Dias de Greve, que é o seu outro curta, né? Então conta um pouquinho pra gente da sua relação com a música, que é feita na Ceilândia, que é escutada, dançada, curtida, bebida na Ceilândia. Então, isso que você falou assim, eu acho que tem uma coisa que é muito forte assim na musicalidade da cidade também, que é isso, a Ceilândia é uma cidade do rap, vamos dizer assim, ela muito mais era no ano 2000, 2005, até 2010, né? Só fazendo um parênteses antes, você falou essa coisa do som, o técnico de som do rap, o diretor de som, que é o Francisco Maia, ele trabalhou em todos os filmes que eu fiz até hoje. Todos os filmes que eu fiz, isso, né, tem 15 anos que eu faço cinema, o Chicão está comigo há 15 anos, assim, eu acho que talvez seja o parceiro mais constante de trabalho, foi o técnico de som. Aliás, eu aprendi a fazer cinema com o Chicão, assim, depois a gente pode contar essa história. É o Chicão, na verdade, que me ensinou tanto essa história de montagem, ou essa relação, vamos dizer assim, mais pragmática com o som, foi o Francisco Maia, assim, acho que foi as dicas que ele dava, ou as conversas que a gente tinha, que acho que foi o grande professor de som, foi o meu grande professor de entender o que é a ideia de som, foi o técnico de som do nosso filme, que era meu amigo de universidade, esses dois juntos, e aí a gente se formou junto, na verdade, apesar dele ser 12, 13 anos mais novo do que eu. Então, maravilha! Diga. A coisa da música, eu acho que tem muito a ver com isso, assim, o rap, na verdade então, quando eu fiz o primeiro filme, que era o Rap Canto da Ceilândia, o próprio nome já dizia, né, a ideia do canto, para mim, era muito mais uma ideia de território, não era nem a ideia da música, a princípio, assim, a ideia rap era uma história assim, rap, o território da Ceilândia, sabe, que tinha muito a ver com os textos que eu estava lendo na época, que era de um geógrafo chamado Milton Santos, que fala muito do espaço, dos territórios e tal. E aquela relação, então, a construção do filme chegou nos 4 personagens principais, que era DJ Jamaica, o ex do Câmbio Negro, que é um artista fenomenal, assim, acho que é um dos maiores, para mim é o maior artista da Ceilândia, é o ex, assim, até hoje eu acho que ele é um dos primeiros caras, talvez seja a primeira banda de rap a colocar instrumentos, assim, colocar guitarra, bateria, contrabaixo, foi o ex, né? Então, e o Japão, e o Marquinhos, eram os 4 ali, né, que estavam nessa história tudo assim. Então, me interessava muito como eles construíam a própria ideia da música. Então, assim, eu digo muito assim, que eu sou muito mais, eu bebi muito mais na fonte do rap que do cinema, vamos dizer assim. Eu aprendi muito mais com o rap do que com o cinema especificamente, assim, porque o rap, ele já desde sempre tentou reimaginar as periferias, tentou fabular, tentou dar um sentido, tentou uma narrativa versus musicalidade ali que pudesse tocar as pessoas, né? O sentimento da música é muito forte, assim. Os bailes são muito fortes, assim. O tempo que o juntar deles é muito forte. Então, e o rap acaba sendo muito cinematográfico, né? Porque ele realmente evoca cenas com palavras, né? Acaba sendo realmente uma narrativa sonora, você vai imaginando aquelas situações, né? E o rap é muito performático, né? O cantor de rap, em geral, é muito performático. Então, ele já é um ator, vamos dizer assim. Ele tem ele tem essa habilidade para atuação também, sabe?
Deixa eu arrumar esse celular aqui, que esse celular tá caindo aqui. É, então, assim, quando você falou da ideia da construção, eu acho que é muito nesse sentido, assim. Então, assim, me interessava muito na época, eu falo em 2005, eu tinha um certo temor, assim, e olhava meio estranho, com uma apropriação também que já existia sobre o rap, né? Como o rap, como toda a cultura periférica, a música, o teatro, o cinema, a literatura, ela é rapidamente apropriada, vamos dizer assim. Os governos rapidamente se apropriam desse espaço, dessas pessoas, para usar como um mecanismo de populismo mesmo, vamos dizer assim, né? Como troca política, vamos dizer assim. E então era um momento em que o rap chegava no nível em que ele estava na publicidade já, em que ele estava também em vários lugares. E me interessava muito a crueza que eu via do dia a dia, o cotidiano do rap, como eles gravavam no fundo dos quintais, como era a condição financeira deles, como que as coisas eram difíceis de lidar. E isso era muito o cinema que a gente pensava. Então, o cinema que a gente pensava também tinha essa história, tinha essa tentativa, essa utopia de uma relação com o popular. A gente tinha muita utopia com relação ao popular, a relação que o trabalhador poderia participar do cinema, que a gente podia construir uma cadeia de trabalho dentro do cinema que fosse também as pessoas próximas da gente, em que o cinema fosse imagético e também um ofício. As duas coisas para a gente interessavam muito. E o rap, para mim, era aquilo. Ele tinha essa grande fabulação e também tinha um ofício. Então, isso me interessava muito, as performances deles, assim. E a forma com que o rap narra a cidade, né? Porque o rap já faz a narrativa muito forte pelas palavras. Então, cada trecho de rap são narrativas incríveis, né? E o forró, eu curto forró, assim. O Telebar aqui perto da minha casa é o lugar de sempre, assim. Então, que era onde a gente vai, a gente bebe, fica doidão e dança. E a gente fica até de... Dança 10 horas da manhã, no meio da feira, a gente super dança. Justamente, então assim, o forró tinha muito... E o forró também é a mesma coisa, né? Que é muito incrível um pensamento disso hoje, em pensar como que essas duas musicalidades ocupam os espaços periféricos, como essas duas musicalidades representam lugares de migração, lugares territoriais, lugares espaciais, sim, relativamente diferentes. Vamos dizer assim, né, uma comunidade rapper que tradicionalmente é a comunidade, né, comunidade negra, comunidade parda, e você fica pensando como que o forró tem muito uma coisa do migrante paraense, do migrante nordestino. Então essas duas coisas sempre me tocaram muito, assim, essa relação com essas pessoas. E essa musicalidade, vamos dizer assim, esse escracho, vamos dizer assim, sabe? Essa ideia em que a gente podia escrachar também com as coisas, assim, no sentido em que o próprio escracho e a performance musical, a sonoridade, já era incômodo para várias coisas. E esse incômodo me interessava, assim. A mim me agrada muito essas músicas todas. Para mim é o que há de melhor, de bom gosto. Mas eu achava muito engraçado provocar as pessoas nessa ideia do gosto padrão, do gosto cultural, vamos dizer assim, né? Que existe um tal gosto musical cultural, né? Então, o que está em construção é nesse sentido, assim. Então, como a música também é essa coisa do ofício, e isso casa muito com a ideia do cinema, eu gosto muito dessa construção com os dois, assim. Lembrando que música, quando a gente fala de música, a gente está falando de um jeito, quando a gente está falando de canção, a gente está falando de um jeito de cantar. É inevitável falar do sotaque, né? E a gente não está falando de um gênero rap, né? Que é um gênero neutro, um gênero que não fala de um lugar, né? Então, existe um território implícito, existe aí um sotaque implícito, uma cultura toda implícita, um cotidiano todo muito complexo, né? Então, toda música vai envolver isso e todo som, inevitavelmente, se refere a um lugar, né? Então, muito legal você trazer essa outra camada musical, falar de como ela vai te envolver a ponto de apontar estéticas possíveis para o seu cinema, né? E aí uma palavra que eu vou pegar do que você acabou de dizer aí, que é incômodo, né? Muita gente, para falar de uma outra camada sonora, muita gente acredita que o ruído é um som incômodo. E aí é muito interessante, né, como a presença de uma classe pobre, né, preta, incomoda, como a simples presença de uma pessoa preta no plano piloto incomoda, né? Assim como um ruído que é tido leigamente como um som indesejável também pode incomodar. E aí é incrível como você transforma isso em som. Fica muito claro para mim, por exemplo, né? Quando o Marquinhos está lá em Branco Sai Preto fica nos seus trajetos de elevador, aquela meio que esteira que ele usa até chegar no lugar onde ele fica ali, né? No estúdio dele.
isso não dura menos, né? Então, assim, você tem um trajeto longo de sons estridentes, de sons, ao mesmo tempo, muito incômodos para um ouvido que está escutando música de rádio, que tá no seu silêncio de yoga, entendeu? Então, assim, você faz durar aquele ruído e faz todo sentido, né? Então, eu queria que você pudesse falar um pouquinho para a gente do papel do ruído nos seus filmes. Certo. Então, olha só. Você falou um pouquinho assim, né? Eu acho que tem uma coisa que é muito. Porque os filmes que a gente faz, a gente, na verdade, assim, trabalha a longo prazo. Os filmes que a gente faz, assim, o modelo de produção da gente é tipo ficar, às vezes, 3 anos num filme, 2 anos e meio num filme, sabe? A gente sai do zero da construção espacial, da construção dos objetos, depois a gente ainda vai trabalha com dramaturgia, depois a gente vai, é muito lento, então é uma equipe muito pequena. Eu ainda acho isso assim, eu acho que, para mim especificamente, tem vários tipos de filme. Para mim, uma equipe que não cabe no carro é um grande problema, assim. Equipe de cinema que não cabe no carro, para mim é problema, sabe? Então, assim, esse é o modelo que a gente trabalha, 5, 6 pessoas, onde todo mundo faz de tudo e onde a gente consegue ficar a longo prazo trabalhando com as coisas. Então, as descobertas são no filme. Os filmes não partem de um roteiro pré-determinado. A gente não tem um roteiro, a gente não trabalha com essa ideia clássica de roteiro, né? Então a gente tem um argumento, a partir desse argumento a gente tenta um convencimento com a dramaturgia, com os atores. Eu falo muito que isso aí eu chamo muito uma coisa que eu chamo de etnografia da ficção. Para mim, é etnografia da ficção. Então eu proponho uma ficção aos personagens e a partir daí eu vou documentar, né? Eu vou etnografar, vamos dizer assim, etnografar o processo todo. Então, a gente parte da ideia da crença. A primeira ideia é uma crença, sempre é uma crença. A gente tem que acreditar que aquele universo existe. Tem que acreditar que aquele filme é possível. Tem que acreditar que aquele personagem é um personagem que a gente vai levar durante 2 anos. Vai conviver com ele. E daí a gente trabalha, como você falou, com tudo que está envolto é o filme. Então, se a gente faz um elevador igual o elevador do Marquinho, a gente faz o elevador, constrói o elevador, mas começa a projetar também um mecanismo em que o som anuncia o elevador, em que o som é uma narrativa da cidade. É um eco de toda a memória dele. Porque eu acho que tanto o som da escada rolante quanto o som do elevador, que são ruídos muito pesados, é também um eco da memória dele. É aquele, para não esquecer a memória dele, para não esquecer o que aquele processo político, aquele processo cruel que existiu sobre violência policial, né? Sobre esses corpos, estava ali. Então, assim, tem um quê de claustrofobia, um quê de uma questão de meia agonia, e a partir dali ele vai se libertar daquilo, ele vai conviver com aquilo, vai transformar aquilo em seu favor, na sua memória, e se libertar daquilo. Então, a ideia dos ruídos é presente sempre, assim, como exemplo. A gente não faz filme. Você não está fazendo um filme e tem uma festa do lado, a festa é no filme, sabe? A gente tem que se virar, a gente muda toda a narrativa da dramaturgia, ou muda toda a história para que a festa seja um tema. De repente, um dos personagens fala, pô, hoje essa festa vai se alongar até mais tarde. Aí a outra, pois é, a gente foi lá e vamos lá comer uma coisa. A gente cria alguma relação com o som que tá lá. Porque pra gente é muito estranho assim, né? Não dá pra gente, no domingo, pedir a pessoa baixar o som, né? Não dá, a gente tá filmando no meio de uma quebrada, que as pessoas estão curtindo pra caralho, todo mundo doidão, se divertindo, que é o dia que eles possam se divertir. Então a gente que tá intrometendo com o processo deles. Então, ou a gente espera se a gente quer silêncio total, até 5 da manhã, 4 da manhã, ou a gente grava nos ruídos. Então os ruídos, eles são automaticamente assimilados ao filme. Esse som direto dos ruídos, ele também é o próprio som dos filmes, assim. Essa estranheza desses ruídos, assim. E eu acho também que o ruído é uma coisa muito, muito, assim, se a gente pensar assim, a própria construção da cidade de Ceilândia, ela é ruidosa. Aqui se chega com caminhões, os caminhões, quem não conhece a história da Ceilândia, né, que é aquela história da campanha de erradicação de invasões, né? Então, era um local que habitava ali o plano piloto, cerca de 100 mil pessoas. Depois que Brasília foi construída, se houve um processo de asepsia. Se pegam essas pessoas e jogam elas
40 quilômetros de terra dentro. Então as pessoas são caminhões, são barracos sendo montados, as narrativas da memória assim, são que as pessoas ficavam, os primeiros anos da Ceilândia, o que se ouvia era prego e tábua e martelo, o dia inteiro, prego, tábua e martelo, depois música, depois os primeiros os rádios, jogos de futebol. Então esses ruídos é a própria camada da cidade. Esses ruídos constroem a própria cidade, entendeu? De novo, esses ruídos para mim é quase que uma previsão do futuro. A gente entende os humores da cidade, entende se essas pessoas estão empregadas ou desempregadas, se elas estão em casa, se elas não estão em casa, entende até essa possibilidade emocional, do luto, dos casamentos, de tudo, da alegria. Esse som vem sempre primeiro, e é um som ruidoso, porque é um som competitivo. Todos estão competindo pelo som. Entendeu? Todas as casas têm um som, ou o som ligado mesmo, do ligado som, ou esses ruídos de portão. E a madrugada, quando esses sons todos param, esses outros sons naturais, vamos dizer assim, eles acrescentam, né? O abrir do portão, os passos na rua, o caminhar pesado na rua, os carros velhos que não pegam, as pessoas empurrando os carros velhos, os escapamentos dos carros, né? Muito alto. Então, tudo isso eu acho que compõe o imaginário da cidade também. Sim, aqui eu vou pegar algumas perguntas, tá? Que o pessoal está comentando, perguntando, começando de trás para frente. Gente, vai mandando aí que na medida do possível eu vou parando e acompanhando. O Francis Gunf vai perguntar a respeito da música, como manter a identidade sonora, né, cultural de um lugar através do cinema, né? Me diz um pouco mais sobre isso, sobre essa, porque me parece que é uma bandeira, assim, talvez não conscientemente uma bandeira, mas você consegue fazer isso nos seus filmes, né? Então, como que você mantém, reforça essa identidade cultural desses sons aí da Ceilândia nos seus filmes? Então, assim, a primeira coisa, assim, eu adoro o som, assim, é uma coisa que me dá alegria. Então, eu ouço rap e ouço forró, é isso. Eu ouço muito rap, eu ouço muito forró, e ouço no sentido mais espirituoso, assim, tipo, ouço tanto para alegria quando eu tô triste, quando eu tô deprimido, quando eu tô bêbado, quando eu choro com rap, choro com forró, vou pros bailes, choro, vou pro baile e sorrio. Então, essa música é minha existência enquanto prazer. Então, eu não faço pensando que a música vai entrar no filme. Eu já entrei no universo da música há muito tempo. Então, antes da música entrar no filme, eu já entrei na música há muito tempo. Eu convivo com essas músicas assim. Então, de novo, antes de tudo para mim, uma essência de vida. É a minha necessidade de viver, ouvir esse estilo musical. Ou todos os estilos musicais, mas isso me toca muito. Então, assim, isso, eu acho que vamos dizer assim, essa experiência... Vamos dizer assim, eu queria usar outra palavra, porque honesto é muito arrogante. Vou usar honesto, porque eu não sei outra palavra, vou usar. Mas essa experiência honesta com a música já traz ela enquanto aliada. Você tem um respeito muito grande por isso. E o respeito que você tem pela música ou pelos sons da cidade é uma forma de você preservar culturalmente esse som da cidade. É uma forma de você se aliar desse lugar, aliado desse modelo de produção, aliado dessa musicalidade. Então, eu acho que essa preservação, ou essa história que as músicas têm, parte deste lugar. E aí também vem um outro momento, que é o momento em que a gente faz os acordos com as músicas. Então, assim, eu conheço os caras, conheço todo mundo, quem faz os filmes comigo. Então, eles são, acima de tudo, meus amigos. Antes de eu chamar eles para trabalhar no meu filme, eu bebo muito com eles, eu saio muito com eles, a gente faz muita... A gente anda de carro noites e noites na Ceilândia, assim, porque como a Ceilândia é uma cidade solitária também na madrugada, e é bom andar de carro, então eu ando de carro muito, muito com eles, assim. E a gente vai em silêncio pensando nas coisas, ou em silêncio conversando, sabe? São silêncios enormes também. A periferia também tem silêncios enormes, assim, o silêncio das esquinas, né? O silêncio dos empregados. Sim. A época do desemprego é muito triste, que é muito silencioso, que a gente tem sempre aquela coisa de tensão, de sentar, de peso, enfim. Então, a música tem a ver com isso, a música tem a ver com a própria história da cidade. Então, o que me preocupa muito é quando, como exemplo, você trabalha com esses corpos, trabalha com esses espaços e você tira a sonoridade desse espaço, tira a música desse espaço. Então, o som
para mim, é tão ou mais importante do que a ideia da imagem, assim. O som, para mim, é muito mais revelador no cinema, assim, sabe? No sentido assim, hoje em dia, a minha reflexão nos filmes que eu faço, que eu monto, ou que eu estou produzindo, é muito mais nessa ideia de som, de onde vem esse som, qual é a fonte desse som, qual é a memória que esse som pode ter. Então, a música é essa memória. A preservação é Então, este lugar. e é tão importante que está na imagem, né? Porque os rappers, os DJs, os compositores estão na imagem, né? Eles têm um figurino, eles têm seus personagens, sua performance. Então, assim, é tão importante que transcende o som e vai para a imagem. Os estúdios estão lá, os equipamentos, as ferramentas deles, né? Então, é muito interessante perceber também essa relação com a imagem, né? Porque a trilha sonora, ela existe nessa relação também. Agora, essa coisa como está aqui que apareceu a pergunta aqui, né? Como manter sua identidade cultural, né? Assim, eu acho que a identidade cultural de qualquer música, ela é como tudo, assim, ela é fruto do seu tempo, assim, né? A própria música é muito maior do que qualquer possibilidade de, vamos dizer assim, de orientação sobre ela. A própria construção da música já é muito mais do que isso, assim, né? Ela já nasce antes, inclusive, assim. Então, essa preservação dessa identidade cultural, eu não saberia dizer assim, no sentido de tal. Ela não é estática, né? Ela tem uma dinâmica. As músicas são dinâmicas, né? E no caso da canção, ainda tem um agravante maravilhoso, que é você tirar as palavras do cotidiano e dar a elas um outro ritmo, dar a elas melodia, de modo que elas permanecem, elas persistem na memória. Né? Então, nesse sentido também, né, como diria o José Miguel Wisnik, vai haver essa construção de identidade, né, de cada lugar a partir das canções também, porque com uma musicalidade colocada na palavra, a gente vai começar a cantar, isso vai pegar em algum momento, né, e as pessoas vão gostar, e vão dançar, e vão reagir, né, então vai persistindo na memória. E tem uma coisa também que, assim, que é muito foda, assim, eu acho, quando a gente fala de musicalidade, de sons, e, né? Porque os filmes, né, todos os filmes que eu faço, na verdade, a gente trabalha com a ideia do ator não profissional. São raros, um ou outro são profissionais, assim, mas a grande maioria das pessoas são atores não profissionais que vivem na cidade, né? São pessoas que eu convido para participar do filme, que eu acho massa, que eu acho que me encanta, que me seduz. E desde 2005 estão lá te acompanhando, né? Você pode falar, para a gente falar de diálogo, dos personagens, de atuação, né? E voz. Você podia falar um pouco desse percurso, né? De como esses atores não profissionais te acompanham ao longo do tempo, como eles se desenvolvem, como a sua relação com eles também amadurece, sabe? Assim, a ideia do ator não profissional para mim tem muito a ver também com o tipo de cinema que eu faço. Assim, eu não sei se eu sou um cineasta profissional no sentido vamos dizer assim, meu ofício é cinema, eu vivo de cinema, mas eu não sei se eu sou a ideia do profissional no sentido das regras, vamos dizer assim, né? Então, assim, a gente aprendeu junto, desde 2005. Também eu não sabia, quando eu faço meu primeiro filme também, eu não sei absolutamente nada de cinema. Eu comecei muito tarde no cinema, comecei com 35 anos no cinema. Então, assim, até 32 anos eu nunca tinha pego uma câmera, porque não existia câmera em 2002, né? Eu sou de 70, 2002 não existia câmeras tão fácil assim. Então, essa ideia de estar com os personagens também é a descoberta permanente. Assim como eles descobrem o cinema, eu também estou descobrindo o cinema. Assim como eles descobrem como é uma atuação, eu estou descobrindo como é que é a direção. A gente descobriu junto esses dois caminhos possíveis, assim, de direção, de atuação, de finalização de som, de mixagem. Então a gente foi descobrindo tudo, assim. Então, quando eu saí fazer o meu primeiro filme, eu nem sabia o que era gravar som e imagem separado. Eu nem sabia, porque a gente gravava direto na câmera, então som e imagem estavam, né, era junto, era simultâneo. A primeira vez que a gente usa claquete, então, no rap eu nunca usei claquete, assim, né, porque era som ali. Quando a gente começa a trabalhar, por exemplo, a primeira vez que eu trabalho com a ideia da claquete, para mim era um mistério tão grande, e era, vamos dizer assim, uma fantasia tão grande, e era isso mesmo, é como tu descobrir um grande jogo de futebol, descobrir uma grande música, descobrir um grande livro, assim, sabe? A primeira vez da claquete, assim, como exemplo, mudou totalmente a minha relação com o filme. Isso no meu segundo filme. Então, eu fui descobrir essa ideia de separação dos sons mais pragmática só no meu segundo filme, que eu gravo em película, na verdade, assim, que é o Dia de Greve. Eu quero dizer, assim, para você, assim,
A construção foi feita paralela, então, desde 2005, o Marquinho estava comigo, o Jamaica estava comigo, o Japão, o X. Depois foi uma assimilação, como exemplo, e o Marquinho até hoje trabalha comigo. Assim, o Marquinho está em praticamente todos os filmes que a gente faz juntos, assim. Porque além de, para mim, o Marquinho, para mim especificamente, o Marquinho é um dos maiores atores brasileiros, assim, de uma performance, de uma performance de dramaturgia, assim, incrível. Eu não conheço ninguém no Brasil que tenha um domínio sobre o plano fechado como o Marquinho tem, a sedução que ele tem com a câmera, Nossa, a imagem dele é belíssima. A leveza que ele trabalha com o corpo dele, sabe, assim, então, assim, essas pessoas todas tiveram, assim, com a gente desde sempre, e não só as pessoas como atores, também pessoas da técnica, né? Os filmes nossos também, as pessoas vão juntando, vão chegando. Algumas pessoas aprendem também dentro do processo do filme. Gente que nunca fez cinema também. Gente que nunca fez cinema, mas se amarra em fazer som, como exemplo. Se amarra em fazer fotografia. Se amarra em fazer um cenário. E aí a equipe sempre foi muito junta. A equipe que a gente fez sempre foi muito junta, assim, né? Então os atores sempre estiveram com a gente, desde sempre. Esse último filme que a gente fez, como exemplo, a gente estava procurando, que era um filme sobre 4 mulheres. E daí... Como é que é o nome, Adirley? Você pode falar o nome? O nome do filme é Mato Seco em Chamas, que é uma co-direção minha com a Joana Pimenta, ela é co-diretora, né? Então, porque alguém perguntou aí dos seus próximos projetos, então já está aí, ó, a resposta. Vai lá, fala aí do esse último filme, como exemplo, a gente saía procurando as pessoas na rua e convidando ela para o cinema. E aquela coisa, né? Quando você convida uma pessoa na rua para fazer cinema, por exemplo, aí chego eu na padaria para convidar uma menina para fazer cinema. A primeira coisa que ela me pergunta é, então, isso não é pornô, isso não é filme erótico não, né? É pornô não, né? Porque essa ideia, entendeu? Essa ideia do cinema é uma ideia de tão opressiva no sentido de trabalho. Parece que as pessoas de periferia jamais poderiam fazer cinema. Parece que as pessoas de periferia jamais poderiam realizar os trabalhos. Então, sempre parece que tem um mais, né? Mais o quê? Mas o que isso sempre tem? Parece abusivo, né? É mais uma oportunidade de abuso de alguém da periferia. Mas é isso, assim, ao mesmo tempo, assim, depois que a gente consegue se construir enquanto equipe, é muito incrível, porque a gente começa a trabalhar nessas relações todas, né? O trabalho, o corpo, a dança, a musicalidade, a religiosidade, assim, sabe? Por exemplo, eu filmo tanto no Telebar como eu filmo em igreja, assim, sabe? Para mim é o mesmo respeito que eu tenho, assim. Mesmo respeito que eu tenho em filmar um bregão, em filmar um baile funk, em filmar a putaria, o que seja, é o respeito que eu tenho de filmar um culto evangélico, como exemplo, que é a periferia evangélica. Então, assim, esses sons evangélicos são os sons que permeiam a noite da cidade. Os sons evangélicos são os sons periféricos hoje em dia. Cada esquina tem uma igreja, cada esquina tem um culto, uma adoração, tem uma voz ali clamando por solidão, clamando por angústia, clamando por emprego, clamando por salvação, crianças, velhos, adultos. Então, eu acho que o som também permite a gente olhar com mais respeito esses grandes blocos, né? Não é simplesmente chegar e acusar, chegar e falar, aquelas pessoas estão no lugar errado, são os inimigos. Não tem nada de inimigo, é muito mais nuançado do que isso, é muito mais cheio de camadas do que essa ideia de inimigo e amigo, mas ali existem pessoas de verdade que estão num processo solitário. E, de novo, a ideia do som, elas estão emitindo a voz dela, né? Estão soltando a voz, como a música. O culto religioso é como a música. Você está ali numa angústia, numa vontade de entrar em sintonia com outras coisas também, sintonia com a catarse que seja, com a música catártica, a religião. Então, essas coisas catárticas, elas influenciam a relação nossa com o filme, sabe? Os transes todos, né? Olha, tá pipocando de... perguntas sobre o Branco Sai Preto Fica, então eu vou aqui agora nessa sessão, Branco Sai Preto Fica, tá? Pra você ir respondendo aí, e aí você emenda com o que você quiser. A primeira pergunta que surgiu porque o Branco Sai Preto Fica tá na Netflix, né? Como é que é isso de estar na Netflix para você? Essa bomba sonora ocupando os espaços do streaming, como é que é isso? Como é que foi essa negociação? Como você se sente tendo seu filme lá? Enfim, existe algum dilema, sei lá? Não, dilema não tem não. Eu tenho uma posição muito clara em relação a essa coisa de Netflix e streams, assim. Eu não acredito nisso. Eu acho, como exemplo, que a Netflix veio para
uberizar o nosso trabalho, ela veio para colocar a gente num lugar de serviço barato. Dentro desse processo político que existe hoje, todas essas plataformas elas são aliadas do desmonte de uma certa política pública brasileira. Então, assim, eu não tenho simpatia nenhuma com isso, mas é o que tem. Assim, eu não faço filme pensando nem em Netflix, nem em stream nenhum. Eu acho que eu nem tenho perfil para isso, assim. Eu acho que o Branco Sai foi um filme que talvez pela própria, vamos dizer assim, pelo próprio andar dele, para os lugares que ele foi, ele ocupou esse espaço. Mas ele não foi feito para ocupar esse espaço. O tamanho dos planos, o filme é um filme lento, vamos dizer assim, é quase uma etnografia, como eu te falei, assim. Então, quando ele para mim não tem, assim, a negociação dele obviamente é feita pela distribuidora, que é a Vitrine. Ele foi para a sala de cinema. O Branco Sai fez, se não me engano, 24 mil, Sim, 23 mil. inclusive eu assisti no cinema em 2014 lá em São Paulo. É. Uma sessão assim, nossa, todo mundo reagindo muito, assim, tipo, vamos tacar bomba em tudo, gente. Sair do cinema nessa vibe. Ele ocupou esses espaços todos, sabe, assim, de sala de cinema e plataformas. Mas os filmes, o Cidade é Uma Só também foi para a sala de cinema. E o Cidade é Uma Só também, que é 2012. Ele ocupou os espaços todos, assim, você tem uma ideia? Foi até legal você falar agora, me veio a cabeça. O Cidade é Uma Só, ele faz parte do PAS. Sabe o que é o PAS? O PAS é o Programa de Avaliação Seriado da Universidade de Brasília. É a prova de vestibular. Ai, meu pai! Nossa, você acredita que eu fui reprovado por 5 pontos no PAS, por isso eu não fiz o NB em jornalismo? Você acredita? Olha, agora eu tô lembrando do PAS, com muito ressentimento. É esse PAS aí. Então, por exemplo, e a última pergunta que eles fizeram no filme foi sobre o som. A questão é uma prova vestibular. Eu quero dizer assim, esses filmes circularam em várias camadas. Assim, circulou na universidade, em cineclube, circula por festivais. Então, assim, do Branco Sai não tem problema nenhum. Como eu te falei, eu acho que a Netflix, para mim, aí a gente podia fazer uma reflexão do que a gente pensa de cinema. Eu acho que a Netflix é um lugar em que normatiza o cinema. Ele tem a função de normatizar o cinema. Ele tem essa que é a coisa das séries, é a coisa de uma linguagem única. Eu tenho receio disso, assim. Eu acho que é muito perigoso a gente se balizar. É como o streaming, como a música, né? Como se você tem uma banda de rock e você começa a pensar em fazer uma banda de rock só para vender a música, isso não vai acontecer, esquece isso. Rádio. Tem uma energia antes que vem. Tem um desmantelo, tem uma bagunça, tem uma anarquia que é necessária, tem um descompasso que é necessário, tem uma sujeira que é necessária, tem uma raiva que é necessária, tem uma vontade de dizer assim, ó, foda-se vocês todos aí que essa porra de cinema também, sabe? Não tô fazendo filme para colocar não tô colocando em filme para colocar em porra de Netflix, nem Amazon Prime, esse caralho de asa todo aí que veio desmontar todas as políticas públicas de cinema da América Latina, não. Vai acontecer? Vai, tá aí, tá. Mas eu acho que assim, é bom a gente refletir um pouco sobre como eles lidam. Como que eles normatizam, né? A gente tá falando essa coisa de som, essas coisas tudo assim. Pois, as coisas que eu vejo na Netflix assim me dá preguiça, principalmente com o som. É tudo muito harmonioso, é tudo muito dentro de uma escala, é tudo muito dentro de tudo dentro de um pacote, de um caldo. O caldo começa a uniformizar tudo. E quando tu entra nesse caldo uniforme do som ou da imagem, você nunca vai ter possibilidade de fazer cinema autoral. Acabou o cinema autoral nesse sentido, né? Aí, só essa reflexão que eu acho que a gente tem que ter em relação à Netflix. Então é isso. Eu nem me incomoda, eu não estou nem aí se passar, se quiser passar, passa. Mas eu sempre vou falar mal, inclusive. Quase sempre eu falo mal. Aí, Guga Valente, que perguntou isso daí, Guga Valente de Goiânia, considere respondido sua questão. Aí, a Kira Pereira, minha amiga, tá lá na Unila, maravilhosa, professora de som. Aliás, gente, um beijo para todas as lindas e lindos do som que estão aí nos acompanhando, tá? Não vou conseguir nomear todo mundo, mas tá aí meu beijo. A Kira pergunta, primeiro comenta, né? Mesmo linda a presença dessa paisagem sonora extremamente rica da Ceilândia nos filmes, mas fiquei pensando, esses ruídos, entre aspas, chegaram em algum momento a dificultar a gravação? Para continuidade, por exemplo? Então, assim, se a gente pensar no sentido de dificultar, sim, porque obviamente você trabalha, eu não trabalho com roteiro, não existe um roteiro, a gente inventa tudo na hora, tudo é assim, a gente chega, conversa muito e vamos gravar, então a gente inventa tudo na hora ali, os textos todos são inventados na hora.
Obviamente que não tem uma ideia de continuidade do roteiro, dramaturgia. Então, obviamente, se você tem um texto, um take massa, mas é muito longo, e você quer cortar, e de repente começa um som do lado, aí a coisa começa a ficar meio confusa assim. Atrapalhar não atrapalha, porque eu acho que os filmes são isso, sabe? Eu acho também que é assim, é, é, eu acredito muito nessas coisas assim, sabe? Eu penso que a gente consegue fragmentar o tempo presente para um tempo futuro. Eu acho que a gente consegue fazer isso. A gente consegue visualizar o futuro. Eu acho que no cinema, se você tiver um pouco de atenção com o espaço que você faz, você consegue visualizar o que vem na frente. Eu estou falando tanto de forma pragmática. Eu vou, tô aqui, eu observei a cidade, estou olhando a cidade, eu sei que daqui a 2 horas esse cara vai ligar o som no domingo. Porque quando ele chega chapado, ele vai ligar o som. Esquece, ele vai ligar o som e vai ligar o som. Então, ou a gente grava agora, ou a gente grava daqui a 10 horas. Isso é uma coisa de observar de maneira quase de produção. E a outra coisa é pensar que esses sons, esses ruídos, é o que dá, vamos dizer assim, quando falou de identidade, uma certa identidade ao processo. Uma certa, e até um improviso das coisas, assim. Quebra a expectativa, né? Porque de repente também, de repente a gente está falando de um filme que é que tem uma unidade, que tem isso, tem aquilo, e de repente aparece um bregão, aparece a música evangélica, aparece que não tem nada a ver com, vamos dizer, com o que o filme propunha. A bomba sonora que alguém soltou lá pro seu filme, te deu de presente. Justamente. Então esses ruídos, sim, obviamente, se fosse pensar numa ideia de um cinema muito controlado, sim, obviamente atrapalha. Mas eu acho que a gente tem a possibilidade de trabalhar com esse descontrole. A ideia de descontrole, eu queria chegar assim, não é só uma ideia racional da cabeça do diretor. A ideia de descontrole é uma ideia que passa por toda a equipe. Toda a equipe tem que estar descontrolada. Toda a equipe tem que estar no sentido única, como uma banda de rock, como um grupo de rap. Não adianta nada uma banda estar numa energia e o baterista está lá blasé ou está entediado, né? Não existe isso. Quando a gente está em sintonia, então... Contágio, né? É o contrário, justamente. Então, assim, essa improvisação e essa mudança tem que partir de um sentimento da equipe. Então, ao mesmo tempo que o diretor tenta improvisar, que a fotografia improvisa, em que o som improvisa, que os atores improvisam, é o improviso da cidade. A gente tem que estar ali ligado na parada, né? Eu penso assim, uma equipe pequena, principalmente, fazer um filme como uma equipe pequena, não sei, deve ser como dirigir um foguete para a Lua. Quem vacilar, explode todo mundo. É mais ou menos assim, sabe? As relações são muito próximas, sacou? Então, assim, o cotidiano começa, por exemplo, o silêncio se impera. Isso que é a questão. A gente começa a dirigir tanto junto com as pessoas, e depois de 1 ano e meio, você tem um filme, que a gente só olha com a pessoa e fala, vamos... A gente conversa antes e fala, pega o carro e vai. A gente vai atrás. O caminho é este, a gente vai atrás. E os sons também acompanham isso, né? E falando em foguete, o João Godoy, maravilhoso ídolo, lá de São Paulo, técnico de som, diretor de som, professor lindo, maravilhoso, pergunta: como foi o processo de criação da cena da cápsula do tempo no Branco Sai, Preto Fica? Tá. Assim, tem uma pessoa que trabalha com a gente, chama Denise Vieira, uma diretora de arte incrível. Assim, ela está em todos os filmes também. É minha vizinha, mora aqui do lado. Ela é maravilhosa, assim, né? A formação dela é arquitetura, ela é formada na Universidade Brasileira como arquitetura. Ela entra nos filmes da gente um pouco, não no começo, mas depois depois de 5, 6 anos, ela está com a gente também. É diretora também, é diretora de cinema, é arquiteta, é diretora de arte, enfim, ela faz muitas coisas também. Faz de tudo para sobreviver também, e bem feito. Então, quando a gente começou a pensar nessa coisa da máquina do tempo, ficava na cabeça da gente assim, a gente tinha que ter algo que teria que ter mobilidade, uma mínima mobilidade. Então, a gente testou algumas coisas. E a coisa de ter um container era a coisa mais objetiva que tinha, porque o container é muito leve, a gente podia trabalhar de maneira, vamos dizer assim, trabalhar tudo ali dentro, desde a questão sonora até a questão das imagens. Então, basicamente a máquina do tempo era o quê? Era holofotes, eram as luzes de uma boate dos anos 80, né? E a gente ia lá para fora e balançava. Todo mundo ia para fora e balançava. Então, juntava um monte de gente, balançava, ficava lá balançando. Era maravilhoso. E era muita gente mesmo, que tinha que ter gente para ajudar. Então a gente chamava, a galera estava lá próxima, dá uma empurradinha pra gente aí. Então eles empurravam pra gente e a gente ficava lá dentro gravando. A gente evoluiu no Heróis Brasília, que a gente fez um mecanismo de
amortecedor, então isso dava um. A gente aprendeu Uau! inércia. Não, a gente aprendeu inércia. A gente comprou um carro Sim, velho. A gente comprou, tinha uma Towner velha. A Towner custou R$ 500 na época, inclusive. Aí, sobre a uau! Towner, a gente pegou várias amortecedores de carro velho. E pronto, era inércia. Empurrava que balançava o resto da vida. Porque estava sobre, né, uma base, saiu da inércia e já era. E entrava num processo de ficar sempre ali, né? Então, assim, mas no Branco Sai especificamente era isso. E os sons também, da própria lata, eram os sons que existiam na mixagem do filme também. Então, isso foi pensado depois, ou já havia ideias pré-concebidas? João Godoy complementa a pergunta. Você está falando da máquina, né? Não. Isso, da cápsula do tempo. É. As ideias são assim, cara. Assim, quando o filme surge, não tinha nada daquilo. Quando o filme surgiu, o Branco Sai, era um documento. O Branco Sai é um edital do DF de baixíssimo orçamento de documentário, era isso. A gente começa a fazer aquele tipo de documentário, assim. Tanto é que o Branco Sai tem histórias incríveis, assim, como todos os filmes meus. Quando chega a prestação de conta, eles fazem comissões, aí eles vão avaliar se é ou não documentário, tem julgamento. É muito engraçado. Fica um monte de gente perguntando, é documentário, não é documentário? Prova que é documentário? Prova que... Sabe? Como que uma pessoa pode vir... Numa caixinha, É, a qualquer custo, tem que estar numa caixinha. Qual que é o é, gênero que eu vou procurar lá na Netflix, pô? Avisa a justamente. gente, né? Tipo assim, sei lá, assim, como é que um cara pode vir do futuro e é documentário? Eu falei, não, mas é documentário, a pessoa veio do futuro porque ele acha que é do futuro e tal. Assim, sabe, vira uma noia onde ninguém entende realmente onde quer chegar, mas todo, assim, o sentimento do filme está lá. Então, a coisa da ideia pré-concebida do espaço, da nave, é assim, sim, no Branco Sai, se a gente fosse pelas maneiras pragmáticas assim, a gente trabalhou com 4 cenários. A gente tinha a casa do Marquinhos, que foi toda construída do zero, aquilo não existia, nada daquilo existe enquanto natural. A casa do Marquinhos, que a gente foi lá, é a casa do amigo meu, do Yuri, um cara foda aqui de Ceilândia, também que é roqueiro, que também vai muito no ferro, que é fã desde o tempo do Aliás, tá ferro. rolando, hein, gente? Tá rolando o festival de rock, que é maravilhoso lá em Ceilândia, né? Não, cheio de Muito lives foda. nas escolas. Agora, bom, agora não tem aglomeração, mas tá rolando lives deles lá. E realmente uma galera também muito atuante, como vocês do cinema, a galera da música também muito atuante. Um beijo para todo mundo lá. Mas era assim, tá? Então, assim, tinham 4 cenários. E a nave, essa ideia da nave espacial, ou da cápsula do tempo, era uma dessas nosso investimento. A gente fez 4 investimentos com dinheiro digital, que era isso. Vamos fazer 4 cenários e a gente vai ficar trabalhando durante 2 anos. Então, a gente ficou 2 anos nesse cenário, 2 anos. Porque eram 4 pessoas. Então, a gente ficou 2 anos construindo tudo, do zero. Então, o serralheiro do filme, a gente, por exemplo, quando a gente constrói, não é bem a pergunta, mas quando a gente constrói aquele elevador, por exemplo, do elevador do filme, a gente entrou em contato com o pessoal que era da engenharia mecânica da UNB, da mecatrônica. Aí o cara chegou, não sei o que, o prédio não suporta, porque não dá isso, porque não aquilo, fez um monte de cálculo matemático lá e falou, não dá para fazer isso. Aí a gente tinha uma grana, que era 3 ou 4 mil na época, acho que era 4 mil na época. Aí eu chamei um serralheiro da rua e falei, cara, é o seguinte, eu tenho 4 mil, não, eu comecei assim, eu queria fazer um elevador assim, assado assim, queria fazer uma escada assim, colocar uns ferros assim, assim, assado, eu e a Denise falando, e tenho 4 mil. Aí o cara olhou pra mim assim, e falou assim, é agora, a gente faz agora, vamos começar agora. Então assim, é muito também nessa coisa desses improvisos. Então, o container era um aluguel baratíssimo. Você aluga um container por vários tempos, era já, vamos dizer assim, um cenário pronto, que era só colocar ele, só tinha que ter um lugar para colocar ele, colocava ele e pronto. Então, ele foi pensado, durante o filme, a gente pensa então que existiria um personagem que viria do futuro para fazer como uma espécie de detetive. Como os filmes clássicos, De Volta para o Futuro, esses filmes que a gente fica ouvindo no cinema todinho, sabe? Todas essas literaturas, Crônicas Marcianas, De Volta para o Futuro, o 984, todas essas literaturas, vamos dizer assim, que lida com a distopia, com a opressão, com o futuro possível. Então tudo estava já na ideia do filme. O personagem Só tá então no entra para filme, dentro. né? Não tá na realidade nossa, não. Só tá no filme. É, Mas é foda é, isso, né? Mas assim, para aprofundar um pouco mais essa relação entre som e direção de arte, né? Que já João aham. Godoy já antecipou com a pergunta dele, queria perguntar também sobre aquele veículo que é uma nave, né? Lá no Era Uma Vez Brasília. Gente, tem até churrasqueira elétrica. Quem não assistiu Era Uma Vez Brasília tem um churrasco da hora, que a gente fica morrendo de vontade de comer.
lá no meio, que é essa pessoa que saiu de lá do planeta, foi preso e veio matar o Juscelino, mas cai em 2016. Então, me conta um pouco dessa construção, porque lá eu identifiquei, eu não perguntei para o Guile, né? Não perguntei para Camila, não perguntei para ninguém, mas eu identifiquei um som de máquina de lavar, sabe? Baqueta no portão, umas misturas que acabam virando ali uma turbina, algo que faz aquele motor funcionar. Então, falar um pouquinho sobre como aqueles materiais da direção de arte implicam também nos sons, no projeto de som, né, no sound design ali do seu filme. Assim, antes disso, eu queria dizer o seguinte: uma figura fundamental dos nossos filmes é o Guile, o Guile Martins. Assim, acho que o Guile, assim, Maravilhoso. para mim, o Guile é uma espécie de Buda do som, assim, aquela Ele coisa meio é dele, né? Aquela coisa dele estúdio meio. on, inclusive, É, né? Estúdio on. e além de ser uma pessoa fantástica, assim, um ser humano, ele é um Ele ser é humano, maravilhoso. ele é um ser humano fantástico. Então, vamos dizer assim, um homem do som, um homem do cinema. Além de som, ele é um homem do cinema. O Guilherme é um cara do cinema à moda antiga, eu acho, assim, sabe? Ele tem aquela coisa da paixão pelo cinema, da vontade que as coisas construam. Então, o Guilherme me ensinou muito. Na verdade, assim, muito que eu sei na evolução do tempo, assim, por conta do Guilherme, da Camila, né? Camila também é a pessoa a Camila estudou comigo, me ajudou muito também, assim. Então, e o Francisco Trasmaia, que é o técnico de som, que ele fala que é só som direto, mas ele também pensa todo o som desde o começo. Ele que não gosta de assinar, mas desde o começo ele está ali discutindo o som com a gente. Então, Pensa o projeto, né? se eu te respondesse de maneira direta em relação é isso mesmo. A gente queria construir um motor dentro da nave espacial, né? E os sons, que som seria esse, assim? Aquele objeto especificamente que está lá é uma britadeira, aquela britadeira de obra. A gente alugou. Essa história, a gente fez um recorte, colocou a britadeira lá, colocou luzinha de LED de 3, 4 reais, que a gente compra na feira, assim no Maravilhoso, cantinho, gente. e pôs a britadeira para rodar. E naquela frequência que ela rodava, aparecia uma ideia que poderia ser um motor da nave espacial. Mas aí tem uma coisa também, e que você falou, sons de baqueta, sons de corrente, porque a gente imaginava que a nave espacial era uma performance, era uma cela. Na nossa cabeça de concepção, era um presidiário. O filme era sobre o presidiário. Um presidiário que está, presidiário do tempo, do espaço e presidiário da política, encarcerados da política. Então toda a ideia sonora teria que partir de uma cadeia, de como que é sons de chave, sons de... A gente falava assim, tem que ter um cachorro intergaláctico. Porque um cachorro que late noturno, que viaja pelo tempo, que tem olhos grandes, bugalhados e um som estridente. E aí eram essas coisas que a gente ficava imaginando. Só que não era uma vez assim, esse especificamente, quando a gente faz aquele objeto de arte para trabalhar com som, que você falou, aquilo pra gente foi como um carro de Fórmula 1. A gente ficou 8 meses, se eu não me engano, adaptando a tudo. Como exemplo, a gente comprou aqui perto da minha casa também, uma carroceria de Tauro, estava parada, que eu sempre passava, via ela, que era azul, que tinha uma cor muito bonita, assim, eu gostava da textura dela. Aí eu falei, Denise, tem uma carroceria assim, assim, vem ver. Ela foi ver, compramos essa carroceria. A gente foi para uma oficina de desmanche de carro roubado. Aí a gente foi alugou metade da oficina para trabalhar à noite, fez ela no estúdio. De dia o cara desmanchava os carros dele, e à noite a gente caía para dentro no silêncio e fez uma espécie de mini estúdio na metade do negócio, metade da oficina. Quando a gente caiu para dentro, aí o processo vai se acumulando, é onde eu quero chegar. Ao mesmo tempo que a Denise preparava o equipamento, a Joana, que era a diretora de fotografia, aliás, ela ganhou melhor fotografia acho que é a primeira mulher que ganha a melhor fotografia no Festival Cinema de Brasília, a primeira vez que isso existiu, durante todo o tempo do festival. Incrível. A Joana ganhou com ela uma vez na fotografia. Então, entre a Joana, a Denise, o Francisco com o som, e vamos dizer assim, o ator, que era o Elton Abreu, e eu. E mais o Franklin, que é o nosso cinetécnico, que é o mesmo cara que atua no filme, é o serralheiro do nosso filme, o grande Frank é incrível. Como ele diz, ele é o top da galáxia, né? O Frank é o top da galáxia. Assim. Quando a gente entra, a gente vai adaptando durante 8 meses esse carro. Então, bota um objeto aqui. Porque nossa, o carro tem que balançar e a gente tem que ter mais ações aí dentro. Então, a gente cria
cria, vamos dizer, um banquinho que ele vai para cima e para baixo. Esse banquinho tem que ter um som, porque o som vai ser muito forte. E a gente começa a Tem que trabalhar ter uma muito com o som. churrasqueira, porque ele precisa comer. Tem que ter uma churrasqueira, tem que ter um Itens rádio, essenciais. tem que ter uma música de solidão. Então tudo foi se acumulando para dizer assim, aquele som só existe porque existia uma fotografia e um conceito de arte. Eu quero dizer assim, o conceito de arte sozinho não se sustenta, o conceito de de fotografia sozinho não sustenta, e nem o conceito de som. Tudo isso é uma articulação que o filme vai dando liga ou não. O filme vai ser bom, não, outra história. Mas para que o filme dê a liga, ele tem que ter esses três conceitos muito, vamos dizer assim, trabalhando simultaneamente. Daí quando eu falo que uma equipe pequena tem essa vantagem, que tudo vira meio que artesanal. Tudo vira meio que a pessoa cai para dentro, fica ali horas e horas pensando onde vai botar a câmera. Então, por exemplo, muito daquela potencialidade da arte é feita através da câmera da Joana, porque onde ela enquadra, a sensibilidade que ela tem, porque ela é uma pessoa que vem da etnografia, a sensibilidade etnográfica que ela tem, da paciência do plano, do tempo do plano. E só é possível ela fazer isso porque a Denise construiu uma puta arte, uma arte incrível, um carro incrível. E só é possível fazer isso tudo porque o Chicão estava lá botando um microfonezinho de um lado, botando um somzinho do outro, botando um lapelazinho perto da roda, botando um lapela perto do ventiladorzinho desses de carro, Sim. sabe? Que ele Todas fica ali as fazendo... áreas se complementando, né? Quando o Guilherme chega, já tem essa história construída, vamos dizer assim, a gente conversa sobre isso e ele também começa a pirar nas histórias dele. Ele tem toda a liberdade para pirar, para apresentar o que ele acha sobre isso. Então, quer dizer assim, são camadas e camadas sobre camadas. É como um quadro mesmo, assim. E essa liberdade, vamos dizer assim, porque essa pergunta é muito interessante assim, porque é o conceito de arte que vai dar, do nosso estilo especificamente, que vai dar o tom do som. Não, então, aí eu vou falar contigo, não estou vendo aqui. Não, era isso que você estava falando assim, eu acho que tem muito a ver com deixa eu só olhar. Ixi, vou ter que convidar ele de novo. Oi, gente, vão entrando aí. Vamos aqui. Eu acho que o Zé do Bigode não coube no carro, porque toda a equipe tem que caber num carro, né? Segundo ele, para o filme dar certo. Voltei aí ou não? Tá voltando, tá carregando. Tô te ouvindo, mas não tô te vendo. Não tem, não sei se eu fiz alguma porcaria aqui e tirei a imagem, não sei o que eu fiz. Não sei mexer com esse negócio. Deixa eu tentar de novo, então, pode ser? Tá, talvez seja eu. Tá, tenta aí, por favor, então. Vamos lá. Eu tento, peraí. Tá. Remover. Vamos lá de novo. Zé do Bigode. Chega mais. Voltou só som. Agora foi. Foi. A imagem tá aí. Imagem e som. Imagem e som. Bora lá. Tá. Eu não tô me vendo, não, mas não faz diferença, assim. Não tô te vendo Estamos aqui. te vendo. É, Vocês estão vendo, povo? O povo que tá aqui na live. Mas você tá bonito, tá bem penteado, tá bem então tá nutrido, ótimo. tá tudo bem. Manda Então tá, bala. então tá ótimo. Se eu tô bonito, tá bom. Deixa eu te falar, então. A gente tava falando daquela história da nave, né? É isso? Era de quem mesmo? Estava falando da Denise, né? Da construção lá daquela nave, lá no Era Uma Vez Brasília, e da relação com toda a questão sonora, né? Do Chicão, do Guilherme, da Camila. Estava falando de como eles contribuíram e colaboraram com as outras equipes, né? Da arte, da foto. Se quiser complementar. Não, era isso assim, então, porque para dizer que daquela construção que existiu lá, toda aquela construção que existiu, só existiu porque ela estava uma espécie de conjunto, sabe? De novo, assim, a potencialidade da arte tem a ver com a forma que a Joana Pimenta filma, como exemplo. Se fosse outra pessoa, seria outra imagem. Eu quero dizer assim, se fosse outra pessoa, era outro som. Vamos dizer assim, essa autoria que é importante. Então, a autoria sonora é muito importante, né? A gente trabalha junto, tem uma ideia coletiva da concepção do som, obviamente, que constrói, mas tem uma autoria
sonora, uma autoria de um diretor de som por trás daquilo lá, que é fundamental, assim, sem isso não existiria aquilo lá, né? Então, para mim, assim, é muito importante esses 4 elementos, assim, dos filmes que eu faço, que é direção, fotografia, direção de arte, porque apesar de ter muito a ideia documental, trabalhar muito com arte, e som, a ideia do som, né? São 4, e produção. Esses 5 pilares, assim, constrói o filme como 5 pessoas constroem. Então, tem muito a ver com isso. A ideia sonora tem muito a ver com isso. A ideia sonora tem a ver com essa forma que a gente filma também. Sim, inclusive uma coisa também, para falar de uma outra camada, né? Antes que você entrasse, nós tá... Agora parou, Kira, de repetir? Nossa, não parou, não. Bom, vamos lá. Paciência. Então, uma outra camada são sons de arquivo. Você usa muito numa cidade é uma só, você usa no Branco Sai, você usa em alguns dos seus filmes, né? E eu queria que você falasse um pouquinho como é que você faz essa pesquisa desses sons de arquivo, Tá. se você reúne com a equipe de som, se é uma pesquisa que você encabeça e depois passa para eles. Sabe, eu acho muito assim, né? Eu acho que essa ideia, assim, o que a gente busca é que a cidade fale. A cidade tem que falar. É como se a gente vai atrás do grito da cidade, né? O som é o grito da cidade. Então, achar o som do filme é fazer com que a cidade fale. Materializar, vamos dizer assim, né? Essa potencialidade dela, assim. Esse material de arquivo, na verdade, assim, eu procuro ele sempre, assim, porque a minha pesquisa sempre parte de uma pesquisa documental. Eu sempre parto, assim, de uma ideia de uma memória realista, vamos dizer assim, do que existiu, de uma história, vamos dizer assim, né? Então, essa pesquisa parte muito daí. Na Cidade é Uma Só, era isso, envolvido com a música, tinha musicalidade de novo, né? Tudo parte, então, de um jingle que aconteceu num certo ano, tal, que era essa história do jingle era muito pouco conhecida até na própria Ceilândia. Eu lembro que eu vi essa história do jingle na Finlândia, que é do grupo da Nancy. A Nancy é uma musicista incrível, assim, da cidade, que é mais uma linha de MPB. Ela é muito incrível, assim, que ela é uma poetisa, e estou falando dos anos 80. Eu lembro que nos anos 80, 84, ela e mais 2 mulheres, era a Nancy e a Revassi, quem era a outra, elas entravam nos bares, que era predominantemente espaço masculino, falavam as poesias, falavam um monte de coisa, cantavam. Então, me impressionava muito a figura delas, assim, achava muito incrível aquelas mulheres, sabe? E aí, fiquei amigo da Nancy e ela me contou essa história. Me contou que ela, quando era jovem, fez parte de uma campanha publicitária para trazer a Ceilândia. Essa história eu nunca tinha ouvido falar. Ninguém na cidade que eu conheça tinha ouvido falar. Mas eu achava a história mais incrível do mundo. Eu falei, cara, essa história é muito incrível. E daí a gente começou a trabalhar com essa história dela. E eu comecei a procurar materiais de arquivo. A memória, essa memória. Onde estaria essa memória? E a gente não achava essa memória, obviamente. Não existia essa memória. Chegou um ponto, inclusive, que eu achava que a Nancy estava mentindo. Aí eu falava, cara, é a mentira mais incrível do mundo, vamos nessa. Essa mentira é melhor que a verdade. Então, assim, e a gente começou a tratar com essa ideia como se a Nancy tivesse imaginado que naquela época ela tinha cantado. Quase com alucinação. E isso o filme começou a trabalhar nessa linha. E era muito bonito isso, na verdade. E rola essa repetição desse jingle, né? Com variações ao longo do filme inteiro, esse jingle tá lá, né? Como um jingle de fato. No quarto final do filme, a gente teve acesso a esse material de pesquisa. Achou, de fato existiu aquilo. Achou um jornal. Uma semana todinha do Correio Brasiliense que falava da campanha, do jingle, tudo. A gente não acreditava, cara, era verdade essa porra mesmo. Que incrível da porra, assim. Era muito incrível, assim. E aí, como a gente não tinha memória desse jingle, a gente pediu ela para cantar e pediu ela para... Como é que foi isso? Então ela meio que representou como que ela pensava que esse jingle poderia ser, né? Então ela começou a cantar a música que ela lembrava na cabeça dela. O jogral. Então a gente foi para a escola pública da Ceilândia, que já existia um jogral, e a gente trabalhou com aquelas meninas para que elas representassem aquele momento, assim, e trabalhou com texturas sobre texturas para chegar mais ou menos a uma imagem de vídeo de arquivo, né? Vamos dizer assim. E o som do arquivo também. Então, toda essa pesquisa sonora é a alma do filme, na verdade, né? Ela cantando também faz parte dessa ideia do filme, assim, né? O jingle também o jingle da campanha publicitária, da campanha política, né?
A gente está falando de 2012, né? Então, assim, e foi gravado em 2010/2011. Então, naquela época, assim, que a gente estava gravando aquilo lá, como é engraçado as coisas, assim, né? Como é engraçado essa apropriação populista, assim, né? Porque a apropriação da política também é muito louca, né? Se a gente pensar nos tempos de hoje. Os tempos imagéticos de hoje e sonoros de hoje, para uma relação de periferia, é uma apropriação cultural que a direita fez sobre símbolos históricos da periferia. Essa é a grande questão, como eles lidam com isso. Lá em 2012, o nosso jingle já tocava em todos os assuntos. Era revólver, tinha som de tiro, falava muito palavrão, a gente falava que ia pra rua quebrar tudo, fazer tudo. Tinha um tom anarquista, vamos dizer assim, um tom de... E era uma época que o PT era quase que intocável nesse 2012, né? Era uma época, assim, vamos dizer assim, do auge petista, assim. E a gente estava fazendo um filme que questionava o lugar para onde o PT estava indo, para onde esse PT poderia ir desse jeito. Quando você faz tantas conciliações de classe, quando você se fecha com todas as ordens políticas, com o centrão, isso vai dar merda. Se você se colar tanto com o centrão, vai dar merda. Então, era isso que a gente estava falando no filme. E hoje, se eu olhar como exemplo assim, o que toda essa política sonora da direita, da extrema-direita brasileira, toda essa política sonora bolsonarista, foi buscar isso nas esquinas periféricas. Essa é a coisa mais incrível, assim. Eles sacaram muito isso. Isso que a gente está falando bem assim, o som da cidade é o som evangélico também. É o som das várias igrejas que existem. O som da cidade são tiros à noite. Há muitos tiros à noite. A gente não sabe se é tiro, a gente não sabe se é foguete, mas essa ideia do pipoco, a gente fala que é papoco, né? O papoco, os caras da rua falam isso, deram os papoco ali. Essa ideia do papoco é muito louca. Então, isso também constrói o nosso imaginário. Quer dizer assim, o nosso corpo histórico é formado por esses elementos. Que hoje, num contexto cultural e político de hoje, pode ser até, vamos dizer assim, agressivo, politicamente incorreto. Mas essa memória não pode ser retirada desses corpos periféricos, que têm mais de 30, 40 anos. Isso é uma coisa muito doida. Esses corpos periféricos que têm essa memória sonora no corpo, é justamente o que foi usado na política bolsonarista. A coisa quando eles chegam nos policiais militares. Quem são os policiais militares? Os policiais militares, em geral, são corpos periféricos. São homens de periferia, entendeu? Que tem o fascínio pelo tiro, o fascínio pela religião. Então, onde eu quero chegar? Que existem muito mais complicações, que para o cinema é incrível. Essas complicações para o cinema é a coisa mais rica que existe. Se a gente estiver minimamente atento a essas complicações, a gente consegue achar tantas outras construções sonoras, identidades sonoras. Então, o que a gente está falando é isso assim, se a gente sair com essa ideia preconcebida da moralidade e de uma certa integralidade política, como se fossem dois monolitos, esquerda e direita, ou bem ou mal, a gente não faz filme. A gente faz peça publicitária, ou para a direita ou para a esquerda, mas é uma peça publicitária. É uma peça séptica, uma peça limpa, uma peça em que não vai ter força nenhuma de memória, de capilaridade de circulação. Então, quando você fala da pesquisa, para mim tudo isso é pesquisa. Quando da cidade é uma só, a pesquisa foi essa. Do branco sai, preto fica, era uma pesquisa específica sobre os anos 80 na Ceilândia, em que a Black Music era fundamental. O rap na Ceilândia era o segundo, o rap era o segundo centro brasileiro, perdia só para São Paulo. Mano Brown, os Racionais, tocaram no Quarentão o primeiro disco, naquele baile. Um dos primeiros lugares que os Racionais vêm é no Quarentão. E tantos, assim, que passaram por aqui. Então, assim, aquela memória do Quarentão era uma memória que envolvia uma coisa saudosa, vamos dizer assim, né, de um saudosismo daqueles anos 80, que conflituava com uma política que era o Rock Brasília, porque existia uma coisa chamada Rock Brasília que estava em outro lugar. O Rock Brasília era um rock basicamente feito por uma classe comunidade brasiliense, homens brancos. Rock Brasília era homens brancos brasilienses em geral, né? Assim, do plano. Do plano piloto. Não estou nem só colocando a questão. Eu não gostava tanto assim, mas ouvia. Mas não é essa a questão. Isso não interessa nada. Eu estou dizendo o que isso representava em termos dessa política. O que era essa política? Então, o Quarentão é um lugar que deveria ser silenciado.
porque era uma música que não estava dentro dos padrões de uma elite branca de esquerda, inclusive. Era uma elite branca de esquerda que estava lá. Naquela época era a elite branca de esquerda, que lutava contra a ditadura militar, que lutava para abertura política, tal, tal. Eu quero dizer assim, nós, nessa nossa arrogância política e nessa arrogância racionalista, objetiva, a gente perde a sensibilidade que o cinema tem que ter. Porque eu acho que o cinema é a experiência, é a memória e é o erro. O cinema é o erro. No sentido não que o erro é bom no cinema. A coisa é como, de novo, a coisa do acorde, do errar o acorde e virar 3 acordes incríveis, né? Sabe, tipo, Ramones, talvez errou e deu certo e agora vai ser 3, isso. 4. Agora tipo assim, não é bem isso, mas agora é isso que cola, é isso que tá bonito, que dá energia. Eu quero dizer assim, se o cinema não se permitir essa experiência, o cinema não tem espaço nenhum nesse mundo contemporâneo. Ele não tem espaço nenhum que não seja experiência afetiva. Ele vai virar outras coisas, que é tão legítima, que as pessoas têm o direito de fazer o que quiserem, mas ele vai muito para o lado da publicidade, do controle, da asepsia. O cinema enquanto controle aséptico. Isso, para mim, no tipo de cinema que eu faço, eu não tenho vontade nenhuma de fazer isso. Se for fazer isso, eu prefiro vender, como eu já fiz na minha vida, vender chocolate, vender balinha na rua, laranja, dar aula particular, virar radialista, que eu gosto muito de futebol, comentar futebol, aqui no time do Ceilândia Esporte Clube. Qualquer coisa eu faço. Jogador, né? Fui jogador de futebol. Que maravilha! E aí, quando que veio isso? Você falou aos 30, né? Que você começou a sua formação em cinema. Uhum. Como é que era isso para você? Você já morava na Ceilândia, né? Imagina. Uhum. Então, como é que era isso? Atravessar a Ceilândia, ir para o plano? Como é que era essa realidade? Eu moro na Ceilândia há 46 anos. Eu cheguei aqui em 74. A Ceilândia é de 1971. Eu nasci em 1970. Era do interior de Goiás, aí perto era de uma cidade chamada Morro Agudo de Goiás, que é aí perto de Rubiataba, Ceres, mas nessa área aí, né? Que também é perto de Goiás Velho, assim, naquela região ali, que era um micromunicípio, que até hoje é pequeno, mas na época tinha 1000 habitantes quando eu nasci lá, era uma roça, vamos dizer, chamava de roça, que eu acho maravilhoso, acho incrível, é um lugar lindo e maravilhoso, que eu vou sempre para lá. Eu sou goiano, vamos dizer, sou goiano do pé rachado, né? Sou o famoso goiano do pé rachado. Eu sou do pé hidratado, se você é do pé rachado, problema é seu. Eu sou goiano do pé rachado, assim, você é do rachado, assim. Aí, o que tinha de muita loucura assim, então quando a gente cheguei em 74, e chegando em 74, eu morei todo esse tempo em Ceilândia. Eu fui para a universidade com 28 anos. Antes de ir para a universidade, eu fazia, obviamente, como todo mundo, várias coisas. E uma dessas coisas era jogador de futebol. Então eu parei de jogar bola com 24 anos. Eu joguei bola como profissional desde os 15 anos de idade. Eu recebia para isso, desde 15 anos de idade. Sempre um time pequeno, ganhando muito pouco, mas eu convivi no universo de futebol durante 9, 10 anos. Aliás, o lugar que eu sempre falo isso, os meus sonhos noturnos são com futebol, não é com cinema, assim. Eu acho que eu vou morrer infartado à noite, porque eu não tenho mais idade para correr à noite. E meu sonho é muito intenso à noite. E óbvio que eu vou morrer infartado à noite. Vou infartar a hora pensando que jogando futebol. Então, assim, quando eu vou para a universidade, isso você falou, é na universidade que eu entendo toda essa história do que seria a Ceilândia. Porque eu sempre vivi na Ceilândia, só que quem mora num lugar, como você sabe disso, a gente não está aqui fazendo uma racionalização, um pragmatismo sobre o que é Ceilândia. Ninguém faz isso. A gente conta histórias, a gente fala, a gente tem uma solidariedade nas histórias. Através da história do outro, a gente ganha força para viver isso. Se um cara está desempregado, você encontra ele, e depois vocês vão para a mesa dominó e jogam um dominó, depois toma uma cerveja, fica bêbado, vai para casa caindo, mesmo desempregado, também é uma forma de você estar solidário com o outro. Você compartilha a sua história, uma ideia comunitária. Quando eu fui para a Universidade de Brasília, eu fui em 98. Então, assim, eu fui por um acaso. A universidade para mim foi um acaso. O cinema para mim foi um acaso. Eu nunca na minha vida pensei que eu poderia fazer cinema. Eu nem pensava, não fazia parte dos meus planos, assim. Eu não era um cinéfilo. A minha relação com o cinema era isso. Mad Max, eram os grandes filmes que eu via, assim. Mad Max, eu via Blade Runner, eu via Rambo, eu via Apocalipse Now, nesses circuitos de sala que existiam. E na Ceilândia tinha uma sala de cinema. Tinha duas, na verdade. Que era a clássica Sex Karatê. Passava uma sessão pornô
e passava uma sessão Bruce Lee. Então todo mundo na cidade, a nossa cinefilia era sexo karatê, era pornô e karatê, era isso que a gente via. Era essa a formação cinéfila que eu tinha, assim. Quando eu vou para a universidade, que é em 98, eu tinha, falei, tinha acabado de jogar futebol, falei, cara, eu vou entrar na universidade, eu não sei onde eu vou entrar, eu tô a fim de entrar, eu tô a fim de conhecer esse mundo. E aí eu falei assim, antes de entrar nesse mundo assim, eu fui na UNB um ano antes e me impressionou muito ir na UNB, sem ser estudante. Eu fui naquele CESP, tinha um lugar chamado CESP, que era para fazer concurso público. Sim. Eu fui para lá, para fazer inscrição no concurso público, que era da Secretaria de Saúde de Brasília, porque depois eu fiquei durante 13 anos trabalhando na Secretaria de Saúde de Brasília. Quando eu fui lá, me encantou muito passar 10 horas da manhã e ver todo mundo fumando, conversando, tomando um sol. Eu falei, caralho, isso aqui é muito doido, isso aqui é muito massa, eu quero vir pra cá. Eu quero curtir essa parada também. E eu fiquei com aquilo na cabeça, encucado com aquilo. Qual curso eu faria? Na minha cabeça, assim, de jogador de futebol, me impressionava muito a ideia da jornalista. Tinha uma coisa muito erótica no mundo. O universo do futebol é muito erótico. Em todos os sentidos. Vestiário é muito erótico, você imagina. Vestiário só tem coisa erótica. Vestiário é o universo, todo mundo está pelado, todo mundo está se tocando, se encosta. Eu digo assim, se a gente pensa que futebol é punk, é porque ele conhece vestiário de futebol de time pequeno, segunda divisão. Aí você vai ver que é punk. Então, essa ideia do cinema, eu falei, eu quero fazer comunicação, porque na minha cabeça tinha essa ideia da jornalista, eu queria fazer comunicação. Era só uma coisa assim, não era nada de cinema. Quando eu fui entrar no curso de comunicação, existiam 3 recortes no Brasília. Jornalismo, o maior, publicidade, e o cinema era o corte mais baixo que existia. Eu falei, eu vou fazer para o cinema, que é o corte mais baixo. E eu passei no curso de cinema, que eram 10 vagas só. Era um curso anual para 10 vagas. E pronto, eu entrei no curso de cinema, ao acaso, sem saber o que estava acontecendo. Quando eu entrei no curso de cinema... Você veio assim, caído de uma máquina do tempo, talvez? Será? Caí ao acaso lá. Só que para eu chegar na UNB, a aula era 8h30, eu tinha que sair de casa às 6 horas da manhã. Porque o garrafamento era muito grande. Que pegava um ônibus chamado 339, que era PSU, era o PSU UNB. E me impressionava muito, uma coisa que sempre me impressionou muito era assim, quando eu pegava esse ônibus às 6 da manhã, um ônibus lotado, muito cheio, e cruzava a Brasília toda, né? Pegava engarrafamento todinho aqui, não existia mão dupla, não existia uma pista liberada, era só uma pista, então a gente ia ali, e era muita gente. Quando esse ônibus ia chegando em Brasília, e todo mundo falando muito alto, a gente jogava dominó no ônibus, jogava baralho, ouvia rap, cantava, vendia balinha, então tinha uma coisa muito doida. É um ecossistema particular, né? Total, assim. E ao mesmo tempo muito tenso, que as pessoas cansadas, uma viagem muito longa. Quando esse ônibus se aproximava da Universidade de Brasília, ele começava a se esvaziar. Quando ele chegava na Universidade de Brasília, que era a última parada, tinha 3 pessoas. Aquele choque dessa experiência foi muito forte para mim. Aí eu entendi, na verdade, que a gente estava fora da universidade pública. Entendeu? Eu só entendi com 28 anos. Entendeu? Eu já era um cara velho já. Eu entendi, na experiência do corpo meu, de como o processo era tão perverso. Essa experiência de todo dia pegar Ceilândia, Brasília, que foi o entendimento, que me deu uma clareza desse processo histórico e material do que é a cidade de Ceilândia, do que é as periferias brasileiras. É a partir daí que eu começo a entender o que eu quero de cinema. Então, entender o lugar que a gente ocupa, entender o tempo da fala. Essa coisa que a gente está falando, o diálogo, né? Como é que é o diálogo? Como é que é o diálogo? O diálogo é relativo com a classe social. O diálogo é uma coisa de classe, né? A forma que eu converso não eu falo muito rápido, falo atravessado, falo cortando as palavras. Essa é a forma que eu falo. Eu lembro quando eu fui para a universidade. É o rapper intuitivo da Ceilândia. Quando eu fui para a universidade, eu fiquei muito mais de 1 ano e meio para tentar me expressar. Eu não conseguia me expressar. Porque eu não conseguia achar o tempo sonoro da parada. Eu não conseguia achar o ritmo que as pessoas falavam. A entonação da voz. Para mim era como se tivesse Marte, assim, ver aquelas pessoas falando. O tempo era muito lento, para mim era muito lento, me dava muito sono, eu não conseguia, quando eu parava para falar num tempo muito lento, eu perdia o meu raciocínio, porque eu só consigo raciocinar se eu falar muito rápido, se eu falar muito lento eu começo a reparar as coisas. Então, a adaptação do corpo com a própria universidade é, vamos dizer assim, uma mudança de classe.
uma sessão de classe, vamos dizer assim, né? Quando você está para a universidade, você está convivendo com outra classe social. Estou falando de uma universidade de 2005. Hoje mudou muito. A questão das cotas mudou radicalmente a cara da universidade, eu acho. Sim, Né? que bom. Mas eu quero dizer duas coisas. A experiência de poder entrar na universidade pública e gratuita mudou a minha vida. Eu acho a coisa mais importante que existe para qualquer pessoa né, de periferia ou de classes mais baixas é essa possibilidade real de você frequentar, de ter acesso ao ensino público e gratuito. Então, a Universidade de Brasília mudou a minha vida nesse sentido, assim. Mesmo, né, num outro tempo, assim. Como está aqui, cotas, né? As cotas mudaram a cara desse país. A cota é a grande questão desse país, assim, né? Então, o que eu queria dizer, assim, só para tentar finalizar essa coisa da universidade, quando você falou da distância. Essa distância temporal é uma relação de a ideia mesmo, quase que física quântica, né? A ideia desse espaço-tempo, essa dilatação do espaço e desse tempo, muda completamente a perspectiva de som que a gente tem. Aí eu fico pensando quem faz cinema, ou quem está pensando em cinema, assim, como é que você vai lidar com o cinema se você, mesmo sendo quem está no som, captação de som direto, vamos dizer assim, né? Para mim tudo é uma coisa só, que é uma pessoa só. Eu chamo de direção de som. Quem faz a direção de som, como é que você vai entender a direção de som de certos filmes se você também não faz quase que uma experiência etnográfica? O técnico de som também, ou o diretor de som, ou aquela pessoa responsável pelo som, ele tem que ter esse espírito da etnografia sonora. É fundamental ele sacar essa etnografia sonora. Porque senão ele nunca vai entender o tempo dos filmes assim. Estou falando muito, pode me cortar. Não, imagina, vamos lá. Muito interessante isso, né? Esse lá e cá, esse trajeto, né? Ele diz muito sobre a separação, né, dos corpos, as distâncias e a segregação implicada nessas distâncias. E falando um pouco mais sobre isso, é muito interessante como o som acaba sendo uma arma nos seus filmes, né? Porque o som acaba chegando, como projeção que ele acaba chegando muito mais longe do que esses corpos, que são impedidos de chegar, ou que são segregados, ou que não são autorizados, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho mais nessa perspectiva política. Bom, a gente nunca deixou de falar de política nessa live, né? Falar um pouco mais sobre isso, o som como resistência, que é algo tão forte nos seus filmes, né? E aí, nisso, se você quiser falar também sobre essa relação de aprendizado com a sua equipe de som ao longo do tempo, né? Você falou aí que você teve vários professores, o Chico, o Guilherme, Camila, né? Como é que vocês acharam esse lugar em comum para conversar? Que você pudesse entendê-los, que eles pudessem te entender? A coisa do som, assim, eu acho que quando você fala de resistência do som é muito foda mesmo, assim. Pra mim assim, quando eu jogava futebol, a primeira disputa que tinha pra mim era na arquibancada. Quando o cara joga futebol, mesmo um time pequeno com pouca gente, o primeiro sentimento que ele tem é o grito. Ali muda a relação energética dele. Então, assim, ele começa... Quando você joga futebol, como exemplo, dentro de um campo de futebol, você é guiado pelo som da bola. É quase que... Porque você repete tantos exercícios que é mecânico. O insight vai vir a partir do som. O insight dos grandes jogadores, que eu nunca fui. Eu fui um jogador mediano, carregador de piano. Batia, dava muita porrada, corria muito, bebia muito, comia muita carne. E era um péssimo jogador, era um péssimo profissional. Como sou um péssimo profissional desde sempre, assim. Mas, assim, uma coisa que tocava isso era a ideia do som. Sabe? Você repetia tanto um exercício que você tinha o sentido de onde a bola estava, de onde o marcador estava. Então, o som sempre é muito presente. Quando eu fiz a primeira comunhão também, tinha muito isso. A ideia de desafiar o padre pelo coral, desafinar o coral. Quando eu, na escola, como exemplo, você falou isso agora, tá parecendo psicanálise, mas eu nem lembrava disso mais. Na escola, como exemplo, eu lia mais na frente dos outros e atrapalhava toda a leitura, entendeu? Estava todo mundo lendo, eu começava a ler mais rápido e tinha que sair da história. Então, sempre essa coisa da composição coletiva do som sempre me tocou muito. E o rap é muito isso, né? É uma composição coletiva do som. É muito improviso. E esse desafio, e essa mistura. Um exemplo, quando a gente fazia o Branco Sai, e tem a dança do jumento,
que era Nossa, assim, gente, eu né? amo essa cena, meu Deus. Que tem a dança de jumento, que é a família é uma família toda ali, assim, era muito tenso, assim, porque para a maioria das pessoas é uma espécie de mau gosto, né? É como se a gente quisesse criar uma hierarquia sonora. Quando eu falo hierarquia, é uma hierarquia política e econômica também, não só uma hierarquia de gosto, né? Totalmente. Da ideia do gosto. Então, me toca muito, me sensibiliza muito mais o que eles chamam de mau gosto. O que eles chamam de mau gosto é o que eu acho que é bom gosto. Então eu tô errado nessa bússola, assim. O que eles estão chamando de mau gosto é o que me toca no cinema enquanto bom gosto. E se é para ter um lado, eu sempre vou estar do lado dos meus personagens. Eu sempre vou estar do lado daquelas pessoas que eu filmo. Não me interessa se elas estão falando verdade, mentira. Não me interessa o que elas fez antes. Se elas vão numa aventura comigo no filme, eu estou do lado delas. Então, essa resistência sonora tem muito a ver com isso também. Porque você imagina, se quando um filme dá certo, se um filme der certo, aquele personagem que é o músico, ou que é o Marquinho, ou que é o Bob, ou que é o Jamaica, quem que seja, eles entram com uma potência muito forte. O cinema potencializa também esse lugar do intérprete musical, ou da musicalidade. Ele cria uma identidade muito forte, um respeito pela cidade. Quando a gente fez um filme chamado Dias de Greve, eu até te falei isso assim, a gente fez todo o filme, eu queria que o filme fosse todo brega, na ideia da brega. Era um filme feito em película, na época, assim, a gente filmou em 16. E Sim. quando eu fui tentar colocar música, eu peguei o copião, a ideia, um antigo copião, projetei na parede pro maestro, Fernando Lima, que é um cara que tinha uma gravadora, que tinha um estúdiozinho pequenininho, de brega. Ele compôs as 3 músicas em 1h30. As 3 músicas do filme são compostas em 1h30, assim. Em que ele via as imagens, tinha um sentimento em relação da imagem, e aí freestyle. Ele colocava a base dele lá, o tecladozinho, o cara estava na guitarra, e ele mandava ver. E para mim é muito emocionante. Quando esse filme, como exemplo, passa na Ceilândia, o que toca mais as pessoas é a música brega, é incrível. Nas escolas públicas, você vê assim, gente de 15, 16 anos. A relação da letra com a relação da imagem, com aquela musicalidade, toca as pessoas. Mesmo as pessoas que não têm, vamos dizer assim, uma iniciação naquelas músicas. Então, assim, dizer assim, a potência que o som tem é uma coisa inacreditável. O som tem uma potência de memória também, uma memória, vamos dizer assim, quase que, né, regressiva, assim, a memória mais que está lá embaixo mesmo, assim, vamos dizer assim, as primeiras memórias que a gente tem, né? Aí você lembrando de coisas que você nem imaginava lembrar no meio dessa live, né? Aí pra gente você não deixar mentir, né? O poder do som e da escuta. E essas pessoas que você falou tem muito a ver com isso, assim. Eu aprendi, obviamente, muito com elas, assim. Essas pessoas que fizeram filme comigo, todas elas gostavam muito de som. Por exemplo, a Camila, o Chico, o Guilherme, a própria Joana Pimenta, que é diretora, que é fotógrafa, ela tem uma relação muito forte com o som, então ela provoca muito esse lugar do som. As 2 pessoas que estavam trabalhando com a gente, que é o Douglas e a Natália, que é muito incrível também, o Douglas e a Natália, eles fizeram o primeiro curta que eles fizeram na vida, eles vão passar agora em Gramado, inclusive, assim. Eles começaram com a gente ali, começaram com a gente no sentido mesmo de começar. Entraram faz qualquer coisa, dirige o carro, carrega as coisas, de repente eles estavam fazendo som direto e estavam fazendo assistente de câmera. De repente é modo de falar, né? 2 anos de processo, né? Eles estavam lá fazendo isso. Então, eles já têm essa sensibilidade muito forte com o som, assim, essa coisa de entender que a cidade primeiro se manifesta pelo som, sempre é assim. Não adianta a gente escolher uma locação se a gente não entender que som aquela locação tem. Estou falando no tipo de filme que a gente faz, né? Sim. Então, acho que é isso assim, quando você me pergunta sobre essa história de como que essas pessoas influenciaram, é isso. De novo, já falei do Guilherme, de como que o Guilherme foi importante, assim, de como que as conversas que eu tive com o Guilherme na feira de Ceilândia, a gente conversava muito na feira, a gente ia almoçar sempre na feira, assim, no intervalo. Adoro. Aquele sarapatéuzinho, leve. Buchadinha de bode, sarapatel, né? Uma rabada, era incrível. Daquele solzinho cabuloso, era muito bom. E aí, assim, essas conversas que eu tinha com ele, porque é aquilo, o Guilherme tinha essa questão, que era uma questão, como eu disse para você, a relação dele com o som é quase espiritual também.
E não é no sentido espiritual, eu acho que é metafísico, assim, tem uma coisa metafísica nele que está além de uma relação objetiva, sabe? Porque é muito mais do que a objetividade. Quer dizer, é isso assim, a ideia do cinema é muito mais do que uma ideia clássica objetiva. A metafísica é importante, o sonho, a ideia do sonho é importante, o irracional é importante, esse sentimento primário que a gente tem é importante. Então, quando essas conversas que eu tinha com o Guilherme, também, ou conversa que eu tinha com a Joana, conversa que eu tinha com a Camila, ou com o Chico, eles provocavam a próxima imagem, entendeu? Eles provocavam a próxima cena. Eu quero dizer isso assim, que tudo isso é uma construção coletiva na essência. Se não fosse uma construção coletiva, não existiria esse lugar. Maravilhoso. Inclusive, falando de coletividade, fala um pouquinho da Seicine, como é que ela está hoje, como que ela foi construída, né? Um pouquinho da história da Seicine. Pronto, a Seicine começou com a ideia musical. A Seicine é assim. A Seicine começou comigo, com o DJ Jamaica, com o Marquinho e com o Breitner, na verdade, que era um Breitner Tavares, que hoje é o professor de Sociologia da Universidade de Brasília, também aqui da Ceilândia e tal, é um cara que tem muita sensibilidade, enfim, é um grande amigo e um grande acadêmico, um grande intelectual. A gente se reuniu um dia, eu fiz um clipe pro Jamaica, foi isso, um clipe pro Rei, que eu acho que é o clipe, não tem nada a ver com clipe, eu não sei fazer clipe, nunca soube fazer, mas na época a gente propôs um clipe que era igual o filme que a gente faz, que era com o Rei do Cirurgia Moral, que eu sou fã do Rei do Cirurgia Moral. E aí a gente foi fazendo esse clipe como faz documentário, porque a gente não tinha essa coisa de fazer isso, fazer aquilo e tal. Então era basicamente eu fazendo a câmera e o Jamaica construindo a coisa sonora, né? Porque o Jamaica era produtor musical do Rei. E a gente montou juntos, a montagem do clipe é minha e do Jamaica. E então a Seicine começa a surgir com a primeira ideia de como que a gente assinaria aquele clipe. Vamos assinar esse clipe como? Aí a gente começou a pensar na ideia do coletivo. Então a Seicine seria uma espécie de um coletivo em Ceilândia, que foi construído numa ideia extremamente utópica, assim, era muito bonita assim no começo que a gente fazia assim, que era a ideia que a gente pensava assim, não, o cinema pode ser uma apropriação, usar quase um termo marxista, né? Uma apropriação material, a possibilidade de mudar a materialidade, de mudar a nossa realidade material, vamos dizer assim. Então, aquela pessoa que é um marceneiro ou que é um serralheiro, ele podia construir para a gente uma grua. Olha que eu nunca usei grua no meu filme, nem grua, nem carrinho, mas assim, aquele cara podia fazer um carrinho. Aquele cara lá que mexe com a equipe de baile, podia ser o cara que podia fazer o som direto. A gente tinha essa ideia de juntar, os caras do rap podia, a galera do rap podia agregar na dramaturgia, nos roteiros e na musicalidade. Então a gente tinha uma utopia que essa essência seria um coletivo de Ceilândia que discutiria cinema e que construiria esses materiais, construía a materialidade dos filmes. Desde equipamentos, a nossa viagem aqui, a gente faria microfones, a gente faria tudo que a gente pensasse assim. Então a Seicine surge com esse grupo numa época muito diferente, estamos falando de 2004, uma época em que o cinema era muito mais segregado, vamos dizer assim, não existia o cinema do centro e eventualmente existiam pessoas que faziam cinema em periferia, vamos dizer assim, fora do centro. O cinema era de fato um lugar de classe, vamos dizer assim, classe social. Hoje eu acho que mudou muito assim. Mudou bastante mesmo assim, é outra realidade do cinema, é outro mundo hoje. Mas naquele momento era assim, então a gente se juntava e ficava todos os sábados conversando horas, a gente começava uma reunião 1h da tarde, terminava 10 da noite, ia beber, ia para as festas e ficava até de manhã na feira tomando caldo e falando de cinema. De um cinema que a gente nem sabia o que era esse cinema que a gente estava falando. Era como descobrir alguma coisa, sabe? Era como descobrir como é que faz É como descobrir o fogo, é essa história. É a mesma coisa descobrir o fogo. A gente queria chegar num lugar que a gente achava que era possível e a gente fez essa imersão. Era uma história muito coletiva, de discutir literatura, discutir cinema, música, festas, amizades, brigas, política. Tudo estava no caldo ali. Então a Seicine surge nesse caldo todo. É maravilhoso esse caldo, inclusive deu vontade de ir na feira nesse domingo
Que droga, isolamento social, mas logo vou aí visitar você. Faço questão absoluta de tomar uma Por cerveja favor, com você na feira, hein? por Guardei o seu favor, contato para isso. E por eu queria favor. dizer, gente, que a gente está finalizando, infelizmente, essa live incrível. E eu queria que você se despedisse. Quer falar alguma coisa a mais? Olha, se tu pedir pra eu falar, eu falo 1 hora. Eu vou falar não, porque eu sou conversador demais. Se pedir... melhor, a minha despedida é meia hora, então é melhor eu falar não, assim, sabe? Não, é isso, assim, só agradecer demais a você, assim, agradecer pela generosidade de ter revisto os filmes, de ter proposto um diálogo em relação a esses filmes. Para mim é muito honroso, assim, poder conversar contigo, assim, pela tua generosidade, pela tua paciência, por... Eu acho que Vou qualquer pessoa que chorar, menino. qualquer pessoa que se debruce sobre os filmes da gente e que tenha o mínimo interesse assim, é muito honroso e muito gratificante. O que a gente faz filme é para isso mesmo, para encontrar uma pessoa algum dia, sabe? Não é para essa ideia de que vai virar o grande popstar, ou que vai ser cinemão, ou que vai ser stream, né? Ou que vai ser Netflix, não é porra nenhuma disso. A gente, quando um filme da gente encontra uma pessoa, é a coisa mais linda do mundo, assim. A gente se sente realizado, assim, sabe? Então, eu quero te agradecer muito por ter também a generosidade, você, o Paulo, por esse convite, e de ter essa generosidade também de colocar os filmes na roda e de pensar um pouco sobre eles. Muito obrigado, assim. Adirley, os seus filmes não só encontram a gente, como transformam a gente. E eu Obrigado. acho que esse cinema, ele está sendo necessário no Brasil. Não é o cinema da Ceilândia, o cinema brasileiro. Ele precisa de mais Adirleys por aí, sabe? Nas feiras da vida, fazendo cinema coletivamente, porque assim a gente consegue mudar alguma coisa. Então, vida longa ao cinema da Ceilândia, vida longa Ceicine. E muito obrigada mesmo, foi incrível. Estou super emocionada aqui. ABC, obrigadíssima por esse convite lindo. Estou aqui sempre às ordens em Goiás. Viva o Centro-Oeste, né, Dirley? É nóis. Viva Goiás, é nós fora do eixo. Um beijo e continue acompanhando aí as lives da ABC, tá bom, pessoal? Boa noite para vocês. Super obrigada pela companhia. Boa noite, gente. Obrigado, viu?